Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Continuando aqui nossos estudos em Romanos, capítulo 2, nós lemos aqui um resumo, uma síntese, como fazemos, do versículo 2, do 1 ao 6. Nós vamos fazer um síntese desse versículo, mas antes quero dizer que no primeiro capítulo, Paulo fala sobre o pecado como algo geral e a maneira como a humanidade se desvia realmente da vontade de Deus, se afundando cada vez mais em seu pecado, a ponto de praticar coisas antinaturais. O seu modo de relação íntima se tornando até antinatural, em um afundamento cada vez maior para fora da vontade de Deus. E talvez os judeus pudessem se medir com isso e dizer, olha, eles são gentios, esse povo não tem jeito mesmo. Mas aqui, quando nós chegamos no capítulo 2, Paulo já começa a falar alguma coisa em relação ao judeu. Logo no começo, nós vemos Paulo dizendo aqui, portanto, é indesculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No versículo 2, do 1 ao 6, resumidamente, Paulo, então, se dirige, de certa forma, a pessoas, aos judeus, no caso aqui não é nomeado explicitamente o judeu, mas já é a isso que se refere, mas pessoas que, tendo posse da lei, julgam pessoas que não cumprem a lei. E Paulo vai dizer que é muito fácil chegar a fazer dos outros, até assim, de uma maneira geral, você pode entender isso, nós somos rápidos assim em julgar os outros de maneira geral, mas não olhamos a nós mesmos. E no caso da justiça própria, que é aquela na qual o judeu se baseava para julgar os outros, não reconhecia a necessidade da graça de Deus muitas vezes, embora de certa forma usassem a Deus como pseudônimo, como álibi desse modo de julgar o outro, mas não perceber em si mesmo a sua própria falha e também a sua necessidade de ter uma base melhor para se justificar, a não ser se gloriar em sua justiça própria. Era essa a falha dos judeus. Os judeus tinham lei, receberam de Deus a lei, mas na base dessa lei julgavam os outros sem perceber a sua própria condição também de pecadores e também carentes da graça de Deus. O próprio Jesus teve muita dificuldade com isso, porque quando ele falava da graça de Deus, da necessidade de arrependimento, os judeus achavam que não, nós somos filhos de Abraão, como assim? Já está tudo garantido para nós. E eles tinham a maior dificuldade de reconhecer a si mesmo como pecadores, porque a norma da justiça a qual eles não observavam, no final das contas, vamos ver isso, mas essa norma da justiça da qual eles tinham posse por uma dispensação de Deus e a qual eles não observavam, no fundo, essa norma para eles era, de certa forma, uma norma que os justificava. A mera posse da lei já fazia deles justos, mas isso perante seus próprios olhos. Nós percebemos isso claramente nos embates que Jesus tinha com os judeus. Arrogância e justiça própria, afastando as pessoas de Deus. E geralmente é esse o problema das pessoas de maneira geral. Mesmo hoje em dia, a parte da questão dos judeus, que é essa questão que Paulo vai abordar aqui nesse momento, no geral as pessoas se acham justas diante de Deus, se acham justas o suficiente diante de Deus. Eu me lembro que quando começamos a entender o Evangelho, ainda como católicos, eu e meu irmão Dílio, tínhamos um irmão chamado Miguel, já falecido, e naquele pensamento católico ele vivia como vivia a esmo, mas ele dizia, do jeito que eu vivo, não dá para pegar um purgatório, ele dizia isso. Uma esperança vã, na verdade, dentro de uma doutrina católica, achava que pegava um purgatório. Eu não vou assim, estender, explicar o que é o purgatório, mas, de certa forma, uma esperança vã que as pessoas têm. Geralmente as pessoas se veem assim, mesmo pessoas, hoje em dia, numa norma assim, meramente religiosa, esparsa, mas as pessoas acham que é o suficiente. Os judeus tinham isso de uma maneira muito enraizada, porque havia muito tempo que eles tinham recebido a lei, e já estavam assim definidos na lei como povo, não é isso?
E essa norma criava neles uma arrogância milenar, na verdade. E o próprio Jesus teve dificuldade com eles. Jesus, João Batista, depois os próprios apóstolos, tiveram dificuldade com essa justiça própria, porque eles julgavam os outros, mas não viam o seu próprio pecado. Nós temos que entender que o pecado, como norma soberana, como norma judicial de Deus, apanha a todos nós indistintamente. E o fato de conhecermos a justiça de Deus apenas nos torna ainda mais culpáveis diante disso. Temos que saber que seremos julgados por um Deus que sonda os corações e os rins. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que conhece o nosso pecado em sua raiz mais profunda. É por isso que Davi, que também era judeu, que também era observador da lei, dizia: sonda-me, ó Deus, veja se há um caminho mau e guia-me pelo caminho reto, porque ele não se estribava em seu próprio conceito acerca de si mesmo com relação à justiça de Deus. Mesmo sendo um homem espiritual, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem segundo o coração de Deus justamente naquilo em que não confiava em sua justiça própria, ainda que baseado numa lei dada por Deus. Ele sabia que havia um âmbito de pecado ainda mais profundo do que a mera observância de Deus. A mera observância da lei, aliás. Havia uma justiça mais profunda ao qual ele não satisfazia, mesmo cumprindo todos os requisitos da lei. Depois do versículo 7 ao 16, estamos no capítulo 2 de Romanos, né? Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, no versículo 6, e no versículo 7 continua: dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação da parte de Deus, né, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, do versículo 7 ao 16, Paulo fala isso. Paulo amplia a justiça de Deus e o olhar agudo de Deus para além das fronteiras de tudo aquilo que da parte do homem pudesse haver como autojustificação, mesmo baseado na lei dada por Deus. E Paulo diz que o juízo de Deus aguarda o ser humano, aguarda a humanidade, provendo salvação, provendo graça e incorruptibilidade aos que perseveram em fazer a vontade de Deus, mas ira e indignação aos que desobedecem à verdade, os espíritos facciosos. Todo o mal, como já vimos no capítulo 1, será punido por Deus, será castigado por Deus também, porque para ele não há acepção de pessoas. Se os judeus, por via de sua identidade judaica, por via da posse da lei, que eles eram os tutores da lei, eles eram o povo a quem Deus confiou a lei. Se por causa disso eles achavam que eram melhores que os outros, a palavra de Deus diz que não. Para Deus não há acepção de pessoas e Deus julgará o pecado humano e não a mera observância externa, né? Então, nesse ponto em diante, Paulo já começa a falar, né, da igualdade dos judeus e gentios com relação àquilo que os condena perante Deus, que é o fato de serem pecadores. Embora os judeus confiassem na lei e achassem superiores, o fato é que a mesma condenação que estava sobre o gentio também estava sobre os judeus. As falsas bases de confiança dos judeus era a mera posse da lei, a mera posse a mera tutela da lei que foi confiada a eles, que era a base de uma justiça própria que os condenava ainda com maior rigor. Porque nisso que eles condenavam, eles também se condenavam. Porque eles julgavam os outros naquilo que eles mesmos se condenavam em relação ao pecado. Porque Deus julgará de acordo com o procedimento. E não segundo uma aparência externa de santidade. E não segundo uma aparência de justiça que é meramente exterior, em observância meramente externa. Nosso Deus é um Deus onisciente e colocará em sua balança os corações de todos nós. Essa será a base do seu juízo. Não propostas humanas, não uma lei humana, mas o Evangelho. Porque já se manifestou
um outro elemento mediador de Deus com os homens, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e pagou o preço. Ele agora é o elemento afiançador da nossa justiça perante Deus. E os judeus continuaram assim, continuaram até hoje, né, baseados nessa justiça. Até hoje não aceitam o evangelho, porque confiam na sua própria justiça. Aquele mesmo padrão que fazia com que eles se orgulhassem e se medissem com outras pessoas e desprezassem outras pessoas, esse mesmo padrão, infelizmente, eles ainda ateiam para si mesmos. E por meio delas rejeitam o evangelho, rejeitam a profissão de Deus para a sua própria salvação. No versículo 17 ao 24, Paulo continua nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma explanação, né? Dizendo: se tu, porém, que tens como sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias de Deus, desonras a lei pela transgressão da lei? Do 17 ao 24, aqui no capítulo 2, Paulo então vai dizer que os judeus, na verdade, eles não obedecem à lei. De fato, eles não obedecem à lei, porque o pecado, irmãos, o pecado é uma tendência que vem desde dentro, uma norma interna que nos aprisiona, na verdade, da qual carecemos de um libertador externo que nos venha quebrar os grilhões. Esse que foi enviado desde o céu, Jesus, ele veio e quebrou esses grilhões. E nós não podemos, por nenhuma norma de lei, nos libertar disso. Mas os judeus achavam que não. E se gloriavam na lei, mas não obedeciam à própria lei a qual eles haviam recebido. Quando Jesus começou a anunciar o evangelho, a primeira pessoa que anunciou o evangelho foi o próprio Jesus, sendo ele mesmo cabeça desse evangelho, os escribas e fariseus responderam com sua norma legalista de justiça. E com todos os acúmulos de sofisticação, de leis, de preceitos, que eles já tinham acrescentado naquela própria lei recebida originalmente de Deus. Eles já tinham acrescentado normas de todo quanto é tipo. E nisso eles se gloriavam. E nisso eles apenas pioravam a questão. Tornavam a lei ainda mais difícil de ser observada. De fato, eles não observavam. A tutela que eles tinham não era um padrão eterno e permanente pelo qual eles se reconciliavam com Deus. Era apenas uma tutela provisória, nós vamos falar isso mais lá em Gálatas, porque a lei, ou aquilo que a lei falava, só ia ser realizado plenamente na pessoa de Jesus. Então, a lei não tinha um caráter assim eterno, um caráter definitivo, como norma de justificação perante Deus. Nesse aspecto, a lei não tinha a provisão completa. Ela demonstrava o pecado, mas não trazia por definitivo a cura. Nós já falamos sobre a Páscoa e o modo como a Páscoa profetiza aquele cordeiro que viria, que cumpriria a lei e que viria como redentor. Isso não tinha acontecido em relação aos judeus ainda. Pior para eles se acham isso, porque ainda agora eles acham isso, ainda agora eles são assim, fechados em si mesmos, em sua própria lei, em sua própria norma de judeu como raça eleita, como povo exclusivo. Mas já tenho falado e vou repetir sempre, o diálogo com Deus é com sua palavra. Se os judeus a tinham como tutela, não quer dizer que eles em si mesmos eram o povo de Deus apenas por ser uma raça, e sim pela tutela da lei, ou aquilo que era a identidade do povo de Deus, em todas as normas de santidade e observância da vontade de Deus. Essa norma é uma norma que transcende o Antigo e Novo Testamento. Porque se nós também não obedecemos o Evangelho, caímos na mesma censura que os judeus. É a observância da vontade de Deus que nos posiciona como povo de Deus. E não o mero fato de termos o Evangelho, mas o fato de o observarmos como norma soberana sobre nossas vidas. Podemos cair, mesmo nós, agora, podemos cair no mesmo erro que os judeus, se fizermos do Evangelho o que os judeus fizeram com a lei. Acharmos que somos predestinados, temos um posicionamento assim já fixado ou prefixado. Não temos isso. Temos as promessas, mas temos a exigência de observância das promessas. Então, de certa forma, o trato de Deus com o povo de Deus, o trato de Deus com o seu povo ainda é sobre a norma da obediência. Isso não muda no Antigo Testamento e no Novo
Testamento. Então, nós devemos também, mais para frente, a própria carta aos Romanos vai falar isso, para nós não nos gloriarmos, porque se nós não observarmos, cairemos na mesma cintura. Eu estou adiantando um pouco aqui, né? Mas Paulo vai falar depois disso mais para frente. Tá? Então, atualmente, os judeus ainda estão endurecidos. Um tempo atrás, um irmão foi para Israel, fez aquela viagem para Israel, não sei se batizou no Rio Jordão, participou da festa tabernáculo, aquela coisa toda que os cristãos fazem quando vão para Israel. Essas coisas que não tem mais sentido, né, agora. Mas ela disse que percebeu assim, que os judeus têm um orgulho até hoje. Um orgulho muito forte. Até hoje eles são assim. Né? Porque a norma da santificação, pelo quebrantamento e pela humildade, só isso que faz realmente aceitáveis a Deus por meio do Evangelho. Eles não têm o Evangelho e, obviamente, não vão ter os frutos do Evangelho, porque os posicionariam, nesse caso, humildes. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Se para Deus não há acepção de pessoas, por que pessoas que se consideram povo de Deus poderiam se orgulhar disso? Então, nós vemos que isso é um problema do judeu ao qual nós também podemos incorrer, se não vigiarmos. Depois, no versículo 23 a 29, continuando no capítulo 2 aqui, versículo 23 a 29, indo já para o final, diz assim: se, pois, a incircuncisão obedece ao preceito da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? A pergunta que Paulo fala. Porque não é judeu que não é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é a que é do coração, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A norma engessada da lei, na qual os judeus se baseavam para se colocarem acima dos outros e para julgar erroneamente os outros, enquanto eles mesmos incorrem em condenação, essa norma, assim distorcida, ela traz o elogio do homem. Por quê? Porque ela é a pessoa achando de si mesma que ela é povo de Deus. Se para Deus não há acepção de pessoas, esse fato por si só já condena esse procedimento. Porque aí o louvor não é de Deus. O louvor é do próprio homem em relação a si mesmo. É do próprio homem em relação a ser povo de Deus, predestinado, escolhido, sei lá o quê. Essa norma aí traz um autoelogio do homem. E ela é condenada por si só. Nessa base ela já é completamente condenada. Mas a circuncisão do coração, e aí Paulo vai dizer que a circuncisão do coração é ser nova criatura, não é isso? Essa circuncisão é a que importa. Essa circuncisão é a que posicionaria o povo judeu como povo de Deus. Ou, superando aquela norma do Antigo Testamento, superando aquela norma baseada na lei, reposicionaria o povo judeu como povo de Deus. Reposicionaria, se por um acaso eles a aceitassem. Porque essa norma da circuncisão do coração, que é se converter, que é aceitar Jesus, essa norma, ela não tem um louvor do homem, mas de Deus, porque é a norma instituída por Deus em Jesus. Temos então, vou repetir, uma nova norma constitutiva do povo de Deus, baseada em Jesus e que vem pelo novo nascimento em Jesus. Não mais além. Não mais além. E Paulo diz que mesmo o judeu, o gentil, né? Na palavra de Deus diz assim, o não judeu é chamado de gentil pelos judeus. Gentios. Né? Qualquer povo não judeu é chamado de gentios. Aí Paulo fala que se a incircuncisão, que era o nome coletivo dos incircuncisos, dos gentios, né? Se ela observar a lei, né? Ela porventura não pode ser considerada como circuncisão, ou seja, se o gentil nascer de novo em Jesus, ele é muito mais circuncisão pelo seu novo nascimento, por aquilo que aceitava a Deus, do que os judeus que, não observando a lei, se tornam eles mesmos circuncisos em termos espirituais. Porque eles observam a norma externa da circuncisão, aquela operação que se faz, né, no prepúcio, né, aquela, parece uma operação de fimose, é uma coisa tão assim, como é que eu vou dizer assim, tão como é que eu vou dizer, meu Deus, tão assim, humana, né?
que só o homem pode fazer. Como é que poderia uma mulher ser circuncidada? Não tinha nem como. Então, nós vemos que o novo nascimento é um fator espiritual que engloba tudo. O batismo, por exemplo, se batiza homens e mulheres. Então, não existe uma norma de ordenança para nós que reproduz a circuncisão, porque era só coisa de homem mesmo. Né? Enquanto que o batismo, que é o modo pelo qual nós somos batizados no corpo de Cristo, nós imergimos e submergimos para uma vida nova, isso é o que prefigura o batismo, né? A ordenança do batismo. Essa norma é para todos nós, homens e mulheres. Então, nós vemos que a circuncisão não tem sequer um correspondente de ordenança externa no Novo Testamento, em relação à igreja. Não tem um correspondente de prática. Assim como a festa do tabernáculo, não tem uma ordenança que reproduz a circuncisão, porque o batismo, homens e mulheres são batizados. Não é só homem. Enquanto que a circuncisão só era possível ser praticada por motivos óbvios. Né? Só era possível ser praticado por homens. Então, a lei, no caso dos judeus, os escribas e fariseus, por aquilo que eles engessavam a lei, tornava a lei um fim em si mesmo. Né? E Paulo aqui, quando ele fala em relação a isso, ele situa o judeu carnal e o judeu espiritual. Então, ele faz uma classificação. Quem é o verdadeiro judeu? Aquele que se circuncida e observa a lei e está preso àquela norma superada do Antigo Testamento? Ou o judeu que aceita Jesus? Aí se torna um judeu espiritual. Por quê? Porque ele ingressa na nova aliança. Então, Paulo faz distinção entre os judeus e judeus. Por um lado, ele diz que o gentil, né, que nasce de novo, que observa a lei por nascer de novo, ele é superior ao judeu circuncidado que não observa a lei. E, por outro lado, ele faz distinção entre judeu e judeu, dizendo que o judeu que nasce de novo, esse é o judeu verdadeiro. Porque povo de Deus se é em Jesus e nascendo de novo agora. Já não se é mais por ser judeu por si só. Por isso que eu considero pessoalmente um erro essa excessiva valorização do judeu que se dá hoje em dia, considerando o povo judeu praticamente povo de Deus, a parte de aceitar a Jesus. Isso é um erro. Podemos ter um alinhamento político e ideológico com os judeus por causa da questão dos valores. Os valores ainda se alinham. Mas é só isso. Essa esfera não é a esfera do novo nascimento. É uma esfera mais assim de valores. Né? Temos alguma coisa em comum ainda assim. E até nesse aspecto, até concordaria que temos mais com o judeu do que com árabe, palestino, que são muçulmanos. Tudo bem, até aí, né? Mas em relação a dizer que os judeus fora do cumprimento do evangelho, fora da aceitação do evangelho, ainda baseado na lei, são povo de Deus? Não, isso realmente não acredito. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus começa já a pregar o Sermão da Montanha, ele já está falando de normas que apontam para uma nova criatura, porque a lei é superada pela norma do Evangelho. Jesus fala claramente, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, já vai sendo superada, porque as normas do Evangelho só podem ser praticadas inteiramente pelo novo nascimento. O judeu pode até não cometer adultério, né? Mas ter o coração purificado da sensualidade, para não adulterar no coração, isso só é possível pelos poderes do Evangelho, pelas graças que vieram em Jesus, a graça abundante que se revelou em Jesus e que nos capacita a viver de conformidade com a lei, né? Porque no Novo Testamento tudo aquilo que a lei fala é colocado em forma de princípio. Se você pegar toda a lei, tudo aquilo que fala, de alguma maneira, algum apóstolo fala para que observemos aquelas coisas, não como aquela norma pesada da letra do Antigo Testamento, mas como norma de vida baseada na graça de Deus por meio da salvação que se revelou em Jesus, por meio da ação do Espírito tratando com o coração, vivida interiormente, não segundo a caducidade da letra, mas segundo a nova vida em Jesus. Então, Jesus, já no Sermão do Monte, ele começa a fazer apontamentos sobre isso, já começa a falar do Evangelho, no que vai ser o Evangelho, que já não é nem circuncisão e nem circuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o Evangelho, a obra da cruz, é a superação dos termos judaicos, por situar o homem como pecador e necessitado de um redentor, necessitado
de toda a provisão da graça de Deus que vem na esteira da cruz. Eu estou adiantando um pouco, mas tudo isso nós vamos ver detalhadamente na carta aos Romanos, a obra do Espírito, o modo como o Espírito age de conformidade com a obra de Cristo e estende a obra de Cristo aos termos da libertação do pecado. Tudo isso Romanos vai falar. Espere aqui um pouco mais, né? Então, vou dizer assim, apenas para encerrar, diria assim que Romanos é uma introdução aos termos da nova aliança. É a primeira carta do Novo Testamento que vai introduzir a nova aliança e vai falar de tudo aquilo que avança na nova aliança em Jesus, de maneira que não estamos mais debaixo da lei, né? Certo? Mas Romanos faz isso dando esse apanhado geral no primeiro capítulo, situando a humanidade inteira como soberanamente sujeita ao pecado, necessitada de um Salvador. Depois começa a se dirigir aos judeus que erroneamente acham que são santos puramente por observar exteriormente a lei, a qual eles de fato não observam no fim das contas. Mas Paulo, então, nesses 2 primeiros capítulos, ele vai situar isso. Primeiro falando do pecado generalizado, depois também se dirigindo aos judeus dizendo, vocês também são pecadores. Vocês acham que são muito santinhos? Não são, não. Porque vocês também estão debaixo do pecado. Carta aos Romanos é uma introdução geral à nova aliança, por tudo aquilo que ele vai nos explicar do que avança e da graça que vem sobre nós como libertação do nosso triste estado de pecadores, mas que tem provisão suficiente em Jesus. Amém?